Pessoal, começando com mais um vídeo, dessa vez a gente vai falar sobre a insuficiência respiratória aguda. Então a sigla, insuficiência respiratória pulmonar aguda, certo? Então quando a gente fala de insuficiência respiratória, a gente está falando de uma síndrome, tá? Que pode ser causada por vários fatores. Então a insuficiência respiratória ela é uma síndrome que pode ser causada por vários fatores. E em um primeiro momento, a gente vai tentar solucionar os sinais e sintomas do paciente, a dispneia, desconforto respiratório. Depois a gente vai tentar descobrir qual foi a causa dessa insuficiência respiratória. E a gente pode ter causas pulmonares, causas extrapulmonares, a gente fala um pouco mais sobre isso daqui a pouco, beleza? Mas quando a gente pensa na insuficiência respiratória, o que é essa insuficiência? Além de ser uma síndrome, enfim, e por poder ser causada por vários fatores. Ela está relacionada com a incapacidade de manter as funções pulmonares adequadas. Capacidade de manter as funções pulmonares. E a gente precisa lembrar que existem etapas para que o oxigênio seja utilizado. Então, primeiro a gente tem todo o processo de ventilação. Então, o oxigênio ele vai passar pelas vias, chegar até os alvéolos. A gente tem a difusão do oxigênio. Então, ele vai atravessar ali a membrana alvéolo-capilar para chegar ali na hemoglobina e ser transportado. A gente tem o transporte. E, por fim, a gente tem a utilização desse oxigênio pelas células dos diferentes tecidos corporais. Então, tudo isso aqui é um processo que está relacionado com o consumo do oxigênio, utilização do oxigênio, certo? Quando o paciente ele tem uma insuficiência respiratória, ele vai ter uma incapacidade de manter as funções pulmonares. E essa incapacidade vai, consequentemente, influenciar nesse ciclo, beleza? Então, de uma forma geral, qual que é a manifestação desse paciente? Então, ele vai ter uma incapacidade em captar O2, então ele tem uma diminuição da captação de O2 por essas células, ou porque está chegando menos O2, enfim, ou por outras razões. E ele vai ter um aumento no acúmulo aí de CO2. Então, o CO2 ele começa a ficar acumulado. Então, é comum, nos pacientes com insuficiência respiratória, a gente ter uma situação de hipoxemia e uma situação de hipercapnia. Então acabam andando aí meio próximos, beleza? E aí, quando a gente vai olhar para o quadro clínico desse paciente, a gente vai ter várias manifestações, tanto clínicas quanto laboratoriais, através de exames. Um dos exames que a gente usa para avaliar a própria gasometria, que a gente tem vídeo de gasometria aí, entre outros, beleza? Em relação à classificação, a gente fala um pouquinho sobre a classificação da insuficiência respiratória. E a gente pode classificar de algumas formas. Então, por exemplo, em relação à velocidade de instalação, a velocidade com que ela surgiu. E aí a gente está falando de uma insuficiência respiratória aguda, ou uma insuficiência respiratória crônica. E essa insuficiência aguda está relacionada ali com eventos de início rápido. Por exemplo, um paciente que teve um acidente ali, teve uma fratura numa costela, um pneumotórax, enfim, ele pode ter uma insuficiência respiratória relacionada a um evento agudo ali, um trauma, um acidente que ocorreu. Ou então eu posso ter um paciente de DPOC, por exemplo, que ao longo dos meses e ao longo dos anos foi desenvolvendo ali diversas complicações pulmonares que levaram a essa insuficiência respiratória. E ela pode ter períodos de exacerbação, pode ter, por exemplo, uma infecção que faça com que a insuficiência piore ainda mais. Tá? Então são situações diferentes. A gente também pode classificar em relação ao mecanismo fisiopatológico. A gente vai falar um pouco mais sobre esses mecanismos daqui a pouco. Certo? E aí a gente pode ter mecanismos relacionados ao pulmão, mecanismos pulmonares, ou mecanismos extrapulmonares.
pulmonares. A gente vai falar sobre os principais pulmonares. E aí, quando a gente fala de mecanismos pulmonares, a gente está falando das doenças pulmonares, que vão gerar ali diversas complicações, né? Então, destruição do parênquima, né? Restrição ali na capacidade de expandir do pulmão, então obstruções. Tudo isso vai fazer com que a gente tenha quadros, que o paciente possa desenvolver quadros de insuficiência respiratória, beleza? As condições extrapulmonares são diversas, então elas vão estar relacionadas, por exemplo, né? Tanto a alterações de sistema nervoso central, né? Então, um paciente que teve uma lesão neurológica, por exemplo, pacientes que têm doenças neuromusculares como distrofias musculares, então eles vão ter uma alteração naquela capacidade mecânica da caixa torácica, pacientes com alterações na própria caixa torácica. Então, um paciente, por exemplo, que tem uma escoliose muito grave, pacientes que têm uma fraqueza importante dos músculos respiratórios, eles podem desenvolver quadros de insuficiência respiratória. Pacientes com obstruções importantes das vias, obstrução das vias, decorrência, seja de secreção, acúmulo de secreção, ou seja, em decorrência de um broncoespasmo. Pacientes cardiopatas, principalmente ali, pacientes que desenvolvem ali um edema pulmonar agudo, né? Então, uma situação de congestão pulmonar, né? Na congestão pulmonar a gente tem um aumento da pressão ali no coração, e aí o sangue ele não consegue passar dos átrios para o ventrículo, começa a se acumular ali no átrio, do lado esquerdo, e aí aumenta a pressão nas veias pulmonares, e aí o sangue começa a se acumular ali nos capilares, começa a extravasar ali naquela membrana alvéolo capilar, nesse espaço, gera um espessamento, enfim, gera o edema agudo pulmonar. Então a gente tem uma situação, né, comum nesses pacientes cardiopatas, tromboembolismo, enfim, a gente tem diversas patologias que podem gerar a insuficiência respiratória. Então isso aqui é só para a gente ter uma pequena base, né, do grande leque aí de doenças, né, então, que podem estar relacionadas. Então a gente tem diversas causas, beleza? Para a insuficiência respiratória. E a gente também tem uma outra classificação em relação à apresentação gasométrica, né? Então, em relação à gasometria. Então, a gente pode ter uma insuficiência respiratória hipoxêmica, onde eu tenho diminuição ali dos níveis de oxigênio. Eu posso ter uma hipercapnia, ou eu posso ter uma mista, onde eu tenho tanto diminuição do oxigênio quanto aumento do CO2. Tá? Então, hipoxêmica eu tenho diminuição do oxigênio, hipercapnia eu tenho um aumento do CO2, beleza? Então, esses são alguns conceitos importantes. Então, agora a gente vai falar sobre os diferentes tipos de insuficiência respiratória. Esses tipos estão relacionados com as causas. Então, de uma forma geral, a gente vai dividir em dois grandes grupos aí de insuficiência respiratória. Então, a gente tem a hipoxemia do tipo hipoxêmico, segundo essa última classificação que a gente estava falando, né? A gente está falando dessa classificação aqui. A gente tem o hipoxêmico e também o hipercápnico. Que vão diferir entre si. E a gente também pode ter paciente que tem um quadro misto, tá? O hipoxêmico a gente também pode classificar como tipo 1, o hipercapno como tipo 2, né? E o misto ali como misto. Então eu vou falar primeiro sobre as principais diferenças, depois a gente vai falar um pouquinho sobre quais são as causas, né? Então no hipoxêmico a gente já falou, eu vou ter uma diminuição nos níveis de oxigênio, certo? Já no hipercápnico, a gente tem um aumento nos níveis de gás carbônico. Vou escrever aqui, gás carbônico, famoso CO2, certo? Nesse caso aqui, quando a gente está falando de um hipoxêmico, muitas vezes a pH de CO2 ela vai estar normal e a gente vai ter uma alteração na pH de O2. Então, a pressão arterial de O2 ela vai estar abaixo de 60 milímetros de mercúrio, beleza?
Qual que é o valor de normalidade? Quando a gente olha para a gasometria, entre 80 e 100, né? Então 80 a 100 milímetros de mercúrio é o valor considerado normal. Então vai estar bem abaixo aí do valor normal. Nesse caso aqui, a pH de CO2 vai estar entre 35 e 45. Já na hipercapnia, o que a gente vai ter? A gente vai ter uma alteração na pH de CO2. Né? Então, o normal é que ela esteja entre 35 e 45. Quando a gente tem um quadro de insuficiência respiratória, essa pH de CO2 ela vai aumentar. Então, ela vai estar acima de 50 milímetros de mercúrio. Tá? Então, os valores de normalidade aqui, nesse caso, vão ser de 35 a 45 milímetros de mercúrio, que a gente espera encontrar. Beleza? Agora eu vou colocar dois esqueminhas aqui para a gente entender as causas. Bom, então tá aqui. Esses dois esqueminhas são bem parecidos com o que tem no livro, né? Aquele de fisioterapia cardiorrespiratória de A a Z. Então eu peguei esses esqueminhas de lá, tá? Então vamos lá. O que a gente está vendo aqui? Né? Então basicamente a gente tem nessa imagem, né, da direita, vamos começar por essa aqui, a insuficiência respiratória hipercápnica. E ela vai estar relacionada com aquelas causas que a gente falou extrapulmonares. Né? Então, quais são as causas? Lembra que para que a gente tenha uma boa integridade do funcionamento cardiopulmonar, a gente precisa ter o sistema nervoso central íntegro, certo? Então, uma pirâmide. Precisa de um bom sistema nervoso central. Lembra que aqui na região da ponte a gente tem os centros pontinos ali, que vão auxiliar, tanto ponte e bulbo, né? A gente tem os centros ali da respiração, né, que vão controlar os músculos respiratórios. A gente precisa da integridade muscular, então eu preciso dos meus músculos respiratórios funcionando bem. E de toda a parte circulatória, que entra pulmão mais coração. Então eu preciso ter uma integridade também da parte circulatória. Tudo isso para que eu tenha uma boa oxigenação, certo? E aí a gente pode ter algumas condições, como por exemplo, né, como a gente até citou anteriormente, doenças neuromusculares. Então, nessas doenças neuromusculares, a gente vai ter uma alteração no funcionamento muscular, né? Tanto neuro quanto a parte musculoesquelética em si, então neuromuscular. Eu posso ter diminuição do drive respiratório. E aí, quando que isso vai acontecer? Né? Por exemplo, quando as pessoas usam alguma substância, como sedativos, né? Então, a pessoa vai passar por uma cirurgia e utiliza um sedativo, ela precisa de ventilação mecânica, porque ela entra em um quadro de insuficiência. Né? Ou então, pessoas que usam alguns tipos de drogas, né? Algumas drogas elas têm esse efeito também, podem levar à morte, enfim. Paciente DPOC, né? Que tem um aumento da carga ventilatória, né? Então às vezes ele tem um aumento ali do esforço que ele precisa fazer e não consegue suprir a quantidade de oxigênio necessária. O paciente que tem uma estenose traqueal. Então assim, isso eu estou citando exemplos de uma forma geral, né? Mas o que a gente precisa entender? Que quando a gente fala de uma insuficiência hipercápnica, ela vai estar muito mais relacionada a essa parte estrutural ali geral, né? Então a gente vai ter causas relacionadas à integridade do sistema nervoso central, à integridade muscular respiratória e também, né, a parte circulatória ali. E quando eu falo muscular, a gente está falando toda a parte muscular e caixa torácica também, né? A gente está falando da caixa torácica como um todo, beleza? Então são questões estruturais ali. A hipoxêmica, né, ela pode acontecer por alguns motivos também. Talvez um dos principais sejam os distúrbios da ventilação e da perfusão, né? Então os distúrbios da relação de ventilação-perfusão. E aí nessa imagem a gente tem alguns, como se fosse um esqueminha, né? Então a gente tem o sistema venoso, então a gente tem os vasos. Vou colocar aqui as veias, a gente tem a veia, aqui a gente tem a artéria. Aqui a gente tem alvéolos, né? Então esse alvéolo aqui é um alvéolo não ventilado. Na verdade é um alvéolo ventilado, né? Só não tem suprimento sanguíneo. Aqui a gente tem um alvéolo normal. Então o que a gente... Deixa eu tentar explicar isso mais de uma forma mais simples. Então o que a gente está vendo aqui? Aqui eu tenho um alvéolo normal, né? Então eu estou tendo ventilação, então tem ar chegando aqui para esse alvéolo, certo? E tem vasos ao redor. Se eu tenho ar e eu tenho sangue passando por ali, eu vou ter uma difusão. Então aqui a gente tem uma situação fisiológica, certo? Nesse outro alvéolo de cima, o que a gente está vendo? Eu tenho ar chegando aqui, certo? Então esse alvéolo ele é ventilado,
Só que, tá vendo que isso aqui era para ser um vaso, né? A gente não tem vascularização, então ele não está sendo vascularizado, eu não tenho sangue chegando ali para esse alvéolo. Quando eu tenho ventilação e eu não tenho sangue chegando, a gente chama isso de espaço morto, certo? Espaço morto fisiológico, beleza? Ou pode ser um espaço morto patológico. Vamos supor que eu tenho uma obstrução aqui, né? Por exemplo, no caso de um tromboembolismo, eu tenho uma obstrução de algum vaso. E aí o sangue ele não consegue fluir. E isso vai gerar um espaço morto patológico. Então aqui a gente está falando do espaço morto. É uma das disfunções relacionadas a esse distúrbio de ventilação, perfusão, beleza? Aqui embaixo eu tenho do contrário, né? Então aqui eu tenho um vaso que ele tá indo, vai se juntar com aquela artéria, só que ele não passa por nenhum alvéolo. Então eu tenho aqui um vaso que não tem ventilação. Então vamos supor que eu poderia ter um alvéolo aqui, mas às vezes esse alvéolo ele não está recebendo ventilação, certo? Quando eu tenho perfusão e eu não tenho ventilação, a gente chama isso de shunt. Então aqui eu tenho um ponto de shunt, certo? Então só para a gente diferenciar os dois, né? Quando eu falo de um espaço morto, estou falando de um aumento na relação ventilação-perfusão. Então eu tenho ventilação, então ventila, mas não tem perfusão, certo? Quando eu falo de shunt, eu tenho uma diminuição dessa relação ventilação-perfusão. Por que eu tenho uma diminuição? Porque aqui eu não tenho ventilação, mas eu tenho perfusão, certo? Outra condição que também pode acontecer são os distúrbios de difusão. Então a gente pode ter distúrbios de relação ventilação-perfusão, a gente pode ter os distúrbios durante a difusão. E a gente precisa lembrar das leis de Fick, né? A gente fala das leis de Fick, que são 4. Certo? E aí eu tenho que lembrar o quê? Eu tenho lá o meu alvéolo, eu tenho ao redor dele os capilares. E aí, para que eu tenha a troca gasosa, ou seja, para que o O2 ele saia do alvéolo e ele vá para o capilar, e para que o CO2 saia do capilar e vá para o alvéolo, a gente precisa ter algumas condições para que isso aconteça. Uma delas é a superfície de troca. O que seria a superfície de troca? A área de troca alveolar. Então, quanto mais alvéolos eu tenho, maior vai ser a troca gasosa. Em algumas patologias, como por exemplo no enfisema, a gente tem um processo de destruição das paredes alveolares e a gente tem uma diminuição dessa superfície de troca. Se eu diminuo a superfície de troca, ou a área de troca, eu tenho uma diminuição da difusão, certo? Uma outra condição, né, outro fator que influencia nessa difusão dos gases é a espessura da membrana. Então lembra que a membrana alvéolo capilar, esse espacinho aqui entre a membrana alvéolo capilar, ele precisa ser pequenininho. Por quê? Porque os gases eles vão passar por um processo de difusão simples, né? Eles vão passar por diferentes pressões, a gente vai falar daqui a pouco sobre. E se eu aumento muito esse espaço, ou seja, se eu tivesse um espaço muito grande, demora mais tempo para que esses gases consigam passar. E aí a hemoglobina, quando ela passa em um tempo rápido. E quanto mais tempo demora para esses gases passarem, menos gases vão passar a tempo de serem captados pela hemoglobina. E a hemoglobina vai levar menos oxigênio, certo? Então, se eu aumento a espessura da membrana, eu tenho uma diminuição da difusão. Então, a espessura da membrana ela vai ser inversamente proporcional à troca. Quanto mais espessa a membrana, menor a troca de gases. Beleza? Um outro ponto importante na lei de Fick é a diferença de pressão. Então lembra que os gases eles vão passar de um lado para o outro por diferença de pressão. Então, por exemplo, dentro do alvéolo eu tenho uma pA de O2 de 100. Aqui no capilar eu tenho uma pA de O2 de 60. Isso faz com que o oxigênio ele passe do alvéolo para o capilar. Eu tenho uma diferença de pressão muito grande. Na verdade aqui são 40, né? Acho que me equivoquei aqui, 60 é a diferença, né? Então tem uma diferença aqui, pA de O2 de 60 ml de mercúrio. Isso faz com que o oxigênio saia do alvéolo e venha para o capilar, beleza? Já no caso do CO2, a gente vai ter aqui uma pressão de 45 ml de mercúrio, uma pressão de 40
dentro do alvéolo. Isso faz com que o CO2 saia do capilar e vá para o alvéolo, beleza? Então isso vai acontecer por diferença de pressão. Em algumas situações a gente pode ter alterações nessas diferenças também. E por fim a solubilidade, né? Então a solubilidade explica por que o CO2 ele passa mesmo tendo uma diferença de pressão menor. Então a diferença de pressão do CO2 é de 5. A do O2 é de 60, né? Então é uma diferença ali muito maior, né? A do oxigênio. Mas o CO2 ele consegue passar porque ele é mais solúvel, ele tem uma solubilidade 20 vezes maior do que o oxigênio, beleza? Então, de uma forma geral, né, esses vão ser os principais motivos pelos quais a gente pode ter uma insuficiência respiratória hipoxêmica, né? E aqui do lado a gente falou da hipercápnica. Só para a gente fechar a hipoxêmica, pode ter uma outra causa também, que é a diminuição da pressão venosa de O2. Então, o que é essa diminuição da pressão venosa de O2? Basicamente, ela indica para a gente que está ocorrendo uma diminuição da oferta de oxigênio e aumenta a demanda de oxigênio, né? Então, essa diminuição da pressão venosa de O2 ela pode acontecer em casos de sepse, quando a gente tem aquela infecção generalizada. Então, na sepse, a gente tem um alto consumo de células por todo o corpo, e aí o corpo não consegue suprir essa demanda. A gente tem um alto consumo de O2 em todo o corpo, beleza? E a gente está falando de uma condição que muitas vezes não tem o que ser realizado, né? Não tem o que fazer ali, beleza? Então, basicamente, esses são os dois principais tipos aí de insuficiência respiratória. A gente falou da hipoxêmica e também da hipercápnica. Bom, dando continuidade, né, vamos falar um pouquinho sobre algumas características da insuficiência respiratória. A gente já falou algumas delas, né, vamos colocar de uma forma mais destacada aqui. Então, a insuficiência respiratória, né, ela é uma causa frequente de indicação para UTI. Então, uma das principais causas de indicação para UTI. Ou seja, para a unidade de terapia intensiva, né, muitos dos pacientes eles acabam tendo que utilizar ventilador mecânico, ventilação mecânica não invasiva ou ventilação mecânica invasiva. Tá? E a gente tem um dado que cerca de 30 a 40% dos pacientes com insuficiência respiratória aguda, os pacientes com insuficiência respiratória aguda, eles acabam recebendo ali o uso de algum tipo de ventilação. Depois ali das primeiras 12 horas. Então, grande maioria dos pacientes que tem, né, algum tipo de insuficiência respiratória, eles acabam sendo levados a utilizar o ventilador. Seja não invasivo, de forma não invasiva, seja de forma invasiva. As infecções hospitalares, né, elas são uma causa frequente também de insuficiência respiratória. Então, as infecções hospitalares são uma causa frequente de insuficiência respiratória pulmonar aguda, né? Isso mostra pra gente a importância de a gente utilizar, por exemplo, as técnicas de proteção, né, para evitar contaminação cruzada, evitar qualquer tipo de contaminação, né? Então tá sempre higienizando as mãos ali, os equipamentos, utilizar os EPIs e outras coisas que a gente pode estar realizando. Como a gente falou, as manifestações clínicas são variadas, até porque a gente tem várias coisas que podem causar, certo? Então, o quadro clínico do paciente ele vai variar bastante. E aí a gente tem dois tipos, né, de distúrbios ali. A gente tem a hipoxêmica, como a gente já falou, a hipercápnica ou a mista. Tá? Então isso, de uma forma geral, um resumão aí do que a gente falou nesse vídeo. E algumas características aqui que são importantes. Quando a gente olha para o quadro clínico desse paciente, é claro que o quadro clínico ele vai variar muito de acordo com qual foi a causa, né, dessa insuficiência. Mas algumas coisas que são até comuns a gente ver, né, a grande maioria dos pacientes eles acabam tendo, vão ser, por exemplo, respiração paradoxal, né, então
é como se fosse uma incoordenação respiratória, né? A gente não tem uma sincronia entre o movimento torácico e diafragmático, né? A gente vê essa respiração paradoxal. Alterações hemodinâmicas, alterações de frequência cardíaca, por exemplo, alterações de pressão arterial, dentre outras aí. Pode exibir cianose, né, no caso por conta da hipoxemia, diminuição da saturação ali. Pode ser um paciente que fica agitado, então ele pode ter uma agitação. Essa agitação ela é comum, por exemplo, pacientes que têm uma hipoxemia, né, ou então um rebaixamento da consciência. Então, os pacientes eles podem reagir de diferentes formas, o aumento de CO2 faz com que ocorra essa redução da consciência, e os sinais de desconforto respiratório, o paciente pode exibir. E aí a gente está falando de tiragem, né? Então aqueles sinais clássicos: tiragem, dispneia, uso de musculatura acessória, a gente pode ver ali saturação, dentre vários outros aí, beleza? Então, essas são algumas das coisas que a gente vai ver de uma forma geral quando a gente pensa no quadro clínico desse paciente que está passando ali por uma insuficiência respiratória, beleza? Bom, em relação à avaliação desse paciente, vamos só comentar de uma forma geral, né, algumas coisas importantes em relação à avaliação, e a gente encerra o vídeo. Então, claro que quando o paciente ele chega com insuficiência respiratória, a primeira coisa que a gente vai fazer é utilizar alguma coisa para reduzir esses sintomas, né? Então a gente pode utilizar aqui como redução, né? O paciente é indicado ou a ventilação mecânica não invasiva, né? Então a gente tem ali, por exemplo, as máscaras, né, que o paciente pode estar utilizando. A ventilação mecânica invasiva é uma outra opção, né? Um pouco mais, em casos mais específicos, existem algumas indicações específicas para ventilação invasiva, tá? Mas muitas vezes o paciente ele vai evoluir, ou então até mesmo uma suplementação de oxigênio. Pode ser que só a oxigenoterapia ela já resolva, né? Então são situações ali. E aí depois que a gente coloca o paciente, né, a gente consegue reduzir essa insuficiência respiratória, a gente vai avaliar para o que aconteceu com o paciente. E aí é importante que a gente, de uma forma geral, avalie, né? A gente vai fazer toda uma parte de anamnese, né? Então a gente precisa fazer um exame físico, todas aquelas etapas, né, que a gente vê na propedêutica, né? Então, um exame físico. Esse aqui ficou meio... E aí a gente tem alguns exames complementares. E dentro desses exames complementares, a gente tem toda a questão de radiografia, né? A gente avaliar se existe algum tipo de comprometimento pulmonar, qual tipo de patologia que pode estar envolvida. E a gasometria arterial tem um papel muito importante, né? Porque ela é quem vai dar para a gente o laudo, né? Para a gente saber se a gente está falando de uma insuficiência respiratória causada ali por uma hipoxemia ou por uma hipercapnia. Certo? Então a gasometria arterial ela é indispensável nesses casos. E uma coisa que é importante a gente avaliar é muitas vezes o paciente ele acaba entrando num estado de diminuição da consciência. E a gente precisa avaliar também a escala de Glasgow desse paciente. Tá? Inclusive a escala de Glasgow ela é muito utilizada na neuro, né, em hospitais, terapia intensiva como um todo. E a gente usa ela com pacientes não sedados, ou seja, se o paciente não recebeu sedação ainda, se ele não está sob efeito de sedação, a gente vai realizar essa escala de Glasgow, que vai ter várias coisas que a gente avalia, né? Então a gente tem várias variáveis: abertura ocular, resposta verbal, resposta motora, resposta pupilar, né? E aí a gente vai classificar. Então, por exemplo, ela vai ter 3 níveis de classificação. Então a gente tem vários pontinhos que a gente vai marcando, e a gente pode classificar o paciente na escala de Glasgow como leve, se ele tiver entre 13 e 15 pontos, como moderado, se ele tiver entre 9 e 12 pontos, como grave, se ele tiver 8 pontos ou menos. Tá? E aí, nesse caso aqui, quando o paciente ele tem 8 pontos ou menos, aí é indicado, né, a ventilação mecânica invasiva, no caso, a intubação orotraqueal. A gente vai falar aí mais pra frente em outros vídeos. Beleza?
Então é isso. A ideia aqui não é a gente falar agora sobre tratamento, nem descrever tão a fundo sobre a avaliação. A ideia era mais a gente entender um pouco da fisiopatologia relacionada, né, das causas relacionadas à insuficiência respiratória. Então eu vou encerrar esse vídeo por aqui. A gente falou um pouquinho sobre o quadro clínico, falou sobre os diferentes tipos de insuficiência respiratória, então tanto a hipoxêmica quanto a hipercápnica. E a gente falou sobre algumas considerações importantes sobre essa fisiopatologia e sobre a patologia, beleza? Então vou encerrar esse vídeo por aqui, espero que tenha te ajudado. E até o próximo vídeo, valeu, até mais!